Bom, bom, eu acabei dividindo aqui o vídeo em dois, né, para não ficar muito conteúdo para um vídeo só. Então eu vou relembrar aqui com vocês o método da razão de uniformes e relembrar também as distribuições truncadas. Bom, então o método da rejeição, que a gente viu agora há pouco, ele necessita de uma densidade G para gerar pontos da F, né? Os domínios têm que ser iguais, né? E tem que encontrar a constante C. Então pode acontecer situações que às vezes encontrar essa constante C pode ser complicada, né? Então pode ser que eu não consiga encontrar uma constante C em algumas situações. Então, por exemplo, a distribuição de Cauchy, né? A densidade dela é infinita, a esperança dela é infinita, então às vezes encontrar a razão não existe nenhuma constante C, porque a divisão das duas pode ser que o limite vá sempre para infinito. Então, nessas situações, né, em outras situações também, onde o domínio da densidade está nos reais, tem uma maior dificuldade de encontrar uma distribuição fácil de ser gerada. Então, por exemplo, se eu quero gerar pontos de uma Cauchy, de uma normal, qual que vai ser uma outra distribuição fácil de ser gerada? Geralmente, não é tão fácil achar uma distribuição fácil de ser gerada quando o espaço amostral da distribuição de probabilidade estão nos reais. Bom, então eu vou falar um pouco aqui do método da razão de uniformes, relembrar o método da razão de uniformes. Então, basicamente, são geradas duas distribuições uniformes, U e V, por exemplo. Então, o que a gente vai verificar é se a razão V sobre U, eu vou verificar se eu aceito essa razão V sobre U como um ponto da distribuição F que eu quero gerar, de acordo com o critério de aceitação ou rejeição. Então, uma coisa em comum que o método da razão de uniformes tem com o método da rejeição é que eu tenho um critério para aceitar ou rejeitar, mas só que o mecanismo para eu aceitar ou rejeitar na razão de uniformes vai ser um pouco diferente. Então, seja f a função de densidade, uma função não negativa, de tal maneira que a integral dela é menor que infinito. Ou seja, a integral dela é uma constante menor que infinito. E considere esse conjunto aqui, U sobre V. Então, seria o conjunto das duas uniformes de tal maneira que a U é maior do que zero e a raiz de f de V sobre U é maior do que a U. Então, se o V e U têm distribuição uniforme, então x, que é igual a V sobre U, tem distribuição com densidade F. Então, esse aqui basicamente vai ser o nosso mecanismo de aceitação e rejeição. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. O que diz o teorema? O teorema ele diz o seguinte: eu vou gerar U e V uniformes, e aí eu vou verificar se eu aceito o V sobre U como um ponto de x se o V sobre U estiver dentro desse conjunto aqui, que é esse conjunto aqui, né? Esse aqui. Então eu vou gerar V uniformes e vou ver se isso aqui acontece. Então, se isso aqui acontecer, eu vou fazer o x receber V sobre U. Então, se isso aqui acontecer, né, o x recebe V sobre U. E se não acontecer, eu volto para o passo 1. Então, não aceitei, eu vou voltando e aí eu vou ficar fazendo até aceitar. Bom, uma coisa importante no método da razão de uniformes, talvez seja a questão mais difícil, né? É que esse V sobre U aqui, os valores possíveis dessas duas uniformes, quando eu falo razão de uniformes, eu vou gerar dois uniformes, U e V. Agora, quais são essas uniformes que eu vou gerar? São uniformes 0, 1? Não necessariamente. Os valores da uniforme que eu vou gerar, se é menos 1, 1, 0, 1, 0, 2, vai depender do espaço amostral da variável f. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso aqui. É verificar se o V sobre U, os valores possíveis de V sobre U, está dentro do conjunto C e está dentro do espaço amostral da F. Então, quais são os parâmetros da uniforme que eu vou utilizar? Então, os valores V sobre U, eles têm que coincidir com o espaço amostral da F. Então, eles têm que coincidir. Porque senão eu não posso
escolher V sobre U, por exemplo, eu quero gerar uma distribuição que varia de menos infinito a mais infinito, a normal, por exemplo. Então, se eu escolher U 0,1 e V 0,1, o que acontece? Os valores possíveis de V sobre U vai ser só positivo, não estou gerando nenhum ponto negativo. Então, os valores possíveis não vai ser a distribuição que eu quero, porque a distribuição que eu quero varia em todo de menos infinito a mais infinito. Eu tenho que dar uma chance para esses valores também. Então, eu tenho que escolher eu tenho que escolher U e V de tal maneira que os valores possíveis variem de menos infinito a mais infinito. Bom, então aqui algumas situações, né, onde isso pode acontecer. Bom, então aqui, por exemplo, se o x, o primeiro caso, eu quero gerar uma distribuição que varia nos reais. Então, uma alternativa seria escolher U, uma uniforme 0,1 e V, uma uniforme menos 1, 1. Por quê? Se eu faço os valores possíveis de V sobre U. Então, por exemplo, eu escolho aqui, eu quero uma distribuição que varia nos reais todos. Então, eu vou escolher U, uma uniforme 0,1 e V, uma uniforme menos 1 e 1. Mais 1, né? Menos 1 mais 1. Porque quando eu faço os valores possíveis de V sobre U, os valores possíveis de V sobre U estão dentro de menos infinito mais infinito? Estão. Por quê? Porque olha só, se eu faço V, por exemplo, V variar, V ser igual a 0 e U ser igual a 1, o que acontece? O V sobre U é igual a 0. Agora, se eu faço o V ser igual a 1, por exemplo, e o U ser igual a 0, vai acontecer que V sobre U, eu estou dizendo assim, U não necessariamente é igual a 0, é um valor muito próximo de 0. Então, o que acontece? Quando U vai para 0, o limite de V sobre U fica 1 sobre 0, né? Ele vai para infinito, para mais infinito. E vai para menos infinito também? Vai, quando o V for negativo. Se o V for para menos 1 e o U for para 0, então o que acontece? V sobre U vai ficar menos 1 sobre 0, né? O limite vai para 0, então isso aqui vai para menos infinito. Então, os valores possíveis de V sobre U, eu consigo gerar qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Agora, no segundo caso, se eu quero uma distribuição que varia só nos positivos, basta pegar, por exemplo, uma uniforme 0,1 e V uma uniforme 0,1 também, porque os valores possíveis desses valores aqui vai de 0 a infinito. Então, nesse segundo exemplo aqui, então x pertence a R+, eu vou fazer U variar de 0 a 1 e V variar de 0 a 1. Então, o que acontece? Quando V sobre U, por exemplo, se eu coloco V igual a 0 e U igual a 1, isso aqui vai para 0. E se acontece o contrário? Se o V vai para 1 e U vai para 0, aí isso aqui vai para infinito. Então, e não vai para nenhum valor negativo, por quê? Porque os dois valores aqui, né, eu só estou gerando pontos positivos. Então, os valores possíveis aqui é de 0 a infinito. Então, se eu quero gerar uma variável aleatória, né, que só varia nos positivos, eu tenho que escolher essas duas uniformes. Agora, se eu quero gerar uma variável aleatória que pertence a 0, 1, então o que acontece quando eu gero uma variável aleatória que pertence a 0, 1? Então agora ele não vai até infinito, ele só vai até 0, 1. Então uma alternativa seria fazer o quê? Seria fazer o V uma uniforme 0, 1. Então quando o V é igual a 0, a variável é 0 também, né? Mas só que agora tem um limite superior, né? A variável tem que ser menor do que 1. Menor ou igual a 1. Então o U eu tenho que escolher de tal maneira que o V sobre U nunca ultrapasse 1. Então o V sobre U
ele só vai ultrapassar 1 quando o v for maior do que u. Então eu tenho que escolher o v sobre u de tal maneira que o limite superior o limite superior do v seja igual ao limite inferior do u. Por quê? Porque o cenário maior possível do v e o menor possível do u vai ser 1 sobre 1, que é igual a 1. E aí qualquer outro cenário vai ser menor do que 1. Então eu garanto que todos os pontos de v sobre u vão estar entre 0 e 1. Então toda variável que a gente for aplicar esse método, eu tenho que verificar se os valores possíveis de v dividido por u está dentro do espaço amostral da variável que eu quero gerar os pontos. Então, como é que vai funcionar o algoritmo? Vou colocar aqui no próximo slide o algoritmo. Então, para gerar n pontos, né, o for de 1 até n, né, então o passo vai ser o seguinte: eu vou gerar uma uniforme AB e V uma uniforme CD, onde eu vou escolher os valores A e B e C e D de tal maneira que o domínio, né, os valores possíveis de V sobre U é o espaço amostral da variável f. E aí eu vou verificar se a condição é satisfeita. Então, então o que é aquela condição? Se o U for maior que zero e a raiz de f de v sobre u for maior do que u, então o x recebe v sobre u. Caso contrário, eu vou voltar para o passo 1. Então eu vou tentar fazer, né, até aceitar. Então eu tenho que... Então, as duas questões importantes aqui do método da razão de uniforme são essas, né? A primeira é verificar o domínio, né? E a segunda é verificar se essa condição aqui ela é satisfeita. Então vamos colocar aqui um exemplo, né, para a gente entender melhor. Tá aqui. Quero gerar pontos da distribuição de Cauchy, que varia nos reais. Bom, então vamos fazer aqui esse exemplo. Vou fazer aqui no caderno. Então essa aqui é a densidade, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a f de x é igual a 1 sobre π vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. X pertence aos reais. Bom, então para aplicar o método razão de uniformes, então a Cauchy varia de menos infinito a mais infinito. Então a gente viu ali que eu poderia considerar uma uniforme 0,1, colocar uma uniforme 0,1 e ver uma uniforme menos 1, 1. Então aí eu garanto, né, que quando eu gerar u e v, os valores possíveis de v sobre u estarão entre menos infinito e mais infinito. Agora eu vou entrar naquela condição lá, né? Então eu vou verificar a condição, né? Então 0 menor do que u, menor do que a raiz de f de v sobre u. Bom, então eu só vou aceitar se isso aqui acontecer. Percebam que na prática, no algoritmo, esse pedacinho aqui sempre vai acontecer. Se eu estou gerando u de uma uniforme 0,1, eu não preciso ficar verificando que u é maior que 0, ele sempre vai ser. Então isso aqui eu não preciso me preocupar com isso na hora de eu fazer o algoritmo. Então basta eu verificar se isso aqui acontece, se u for menor do que a raiz de f de v sobre u. Então u tem que ser menor do que a raiz. O que é a f de v sobre u? Vai ser a densidade no ponto v sobre u. Então tudo que é x vai ficar v sobre u. E no caso da densidade aqui,
uma coisa que eu não já tinha falado na aula, né, mas não falei aqui, né, porque a revisão é um pouco rápida, né. Não precisa ser a densidade toda, pode ser só a parte que depende do x, a parte que depende da variável aleatória. Então nessa parte aqui a f, pode ser a f sem a constante, f sem a constante. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que na hora de verificar, eu não preciso colocar esse 1 sobre π aqui, porque ele é constante. Se eu colocar, não tem problema, vai ser a mesma coisa, né? Mas eu não tenho essa obrigação de colocar, basta eu colocar só o pedaço que depende da variável. Então bastaria só eu fazer isso aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? No caso é v sobre u ao quadrado. Então isso aqui vai ser u, vai ser menor, né, do que a raiz. Se eu colocasse isso aqui no algoritmo, iria funcionar. Não precisa, assim, colocar se u menor do que isso aqui, então poderia deixar desse jeito. O que eu quero é simplificar, colocar numa condição mais simples aqui. Então no caso aqui 1 sobre... Então no caso aqui tem 1 mais... Então v sobre u ao quadrado é v ao quadrado sobre u ao quadrado. Eu vou colocar u ao quadrado em evidência. Então isso aqui u menor do que a raiz. Então u ao quadrado em evidência. 1 sobre u ao quadrado mais v ao quadrado sobre u ao quadrado. O denominador do denominador, ele passa aqui para o numerador. Então u tem que ser menor do que a raiz de u ao quadrado sobre u ao quadrado mais v ao quadrado. Esse u ao quadrado eu posso passar para fora da raiz, fica só u, né? Então u tem que ser menor do que u sobre a raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado. Esse u aqui eu posso cancelar com esse, né? Dividir os dois lados por u, fica 1, aqui fica 1. Esse raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado, ele está dividindo, posso passar multiplicando. Então a minha restrição vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado tem que ser menor do que 1. Então a raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado ser menor do que 1, se eu elevar os dois lados ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a quanto? É igual a 1. Então para tornar isso aqui mais simples, vai ficar v ao quadrado mais u ao quadrado menor do que 1. Então essa aqui vai ser a minha condição da Cauchy. U ao quadrado mais v ao quadrado tem que ser menor do que 1. Então o algoritmo vai ficar desse jeito aqui, ó. Então eu vou gerar u de uma uniforme 0, 1 e v de uma uniforme menos 1 e 1. Então se u ao quadrado mais v ao quadrado for menor do que 1, então eu considero x igual a v sobre 1 ponto da distribuição de Cauchy. Se não, eu volto para o passo 1. Então o trabalho que eu tenho desse método aqui seria mais encontrar v. Seriam dois trabalhos, né? Seria encontrar v e u, né, que estejam no domínio da distribuição que eu quero, nesse caso é Cauchy, e encontrar essa restrição aqui, encontrar essa condição, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra variável, aí eu teria que fazer a mesma coisa, né? Teria que verificar o que seria essa condição para outra variável. Então, se eu quero, por exemplo, uma distribuição gama, qual que seria a diferença aqui? Em vez de ser a f da Cauchy, seria a f da gama, eu teria que desenvolver baseado na f da gama. Então, essa f da gama poderia ser só a parte que não é constante, né? Só a parte que depende do x. A parte que é constante da gama, eu não preciso me preocupar com ela. Então, bom, então só mudaria essa parte, né? Então eu deixei aqui alguns exercícios, né? Então
o mecanismo que eu fiz aqui para razão de uniforme, vocês podem fazer para essas 4 distribuições aqui. Para beta, né, que varia entre 0 e 1, para gama, que varia entre 0 e infinito, para normal, que varia entre menos infinito e mais infinito, e na questão 4, um desafio um pouco maior aqui para vocês, né, é uma distribuição que varia entre menos A e A. Então vocês vão ter que pensar em escolher uniforme U e V de tal maneira que os valores possíveis de V sobre U esteja dentro do intervalo menos A e A. Então isso aí eu vou deixar para vocês pensarem. E aí a segunda parte da aula, eu iria falar sobre as distribuições truncadas. Então o que seria uma distribuição truncada? Até coloquei um desenho aqui para ficar mais fácil de entender. Acho que a distribuição truncada é mais fácil de entender pelo desenho do que pela explicação em si mesmo. Então uma distribuição F, contida no intervalo qualquer, que é a figura da esquerda, vamos supor que essa é a minha F, ela pode ser truncada no intervalo AB. Então o que significa isso? Uma distribuição F truncada em AB é a figura da direita ali. Ela tem a mesma curva de densidade, porém ela só é uma curva de densidade que está apenas dentro desse intervalo da variável original, dentro do intervalo AB. Então eu trunquei aqui no intervalo 1 e 10, né, a função ali, né? Então uma distribuição truncada é isso. Distribuição F truncada no intervalo AB, ela tem a mesma densidade, mas só que ela só tem densidade naquele intervalo. Fora daquele intervalo, ela não tem densidade. É como se eu reduzisse o espaço amostral para aquele intervalo. Mas o que acontece? Quando eu faço essa redução do espaço amostral, essa integral aqui, essa distribuição aqui, do jeito que eu fiz aqui só cortando, ela não é uma distribuição de probabilidade. Por quê? Porque a integral dela não dá 1. Então, se essa distribuição é a distribuição de probabilidade, a área abaixo da curva, essa área aqui, é igual a 1, né? Agora, se eu trunco ela dentro do intervalo, essa área aqui, ela não é uma área igual a 1, ela vai ser menor, né? Porque eu fiz um corte, então eu perdi um pedaço da área. O que a gente tem que fazer para que isso aqui seja uma distribuição de probabilidade? A gente tem que pegar essa curva e meio que levantar um pouco ela. Então a gente tem que pegar essa curva aqui e dar um empurrão para cima para que a área seja igual a 1. Então vamos supor que eu tenho essa distribuição aqui, a F, né? Eu trunquei ela no intervalo AB. Então quando eu trunco ela, eu tenho essa área aqui. Essa área aqui, ela vai ser uma área menor do que 1. Por quê? Porque eu perdi um pedaço de lá. Vamos supor que eu trunquei nesse intervalo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa curva da F aqui. A gente tem que pegar essa curva da F e ter que empurrar para cima. Eu tenho que multiplicar essa curva toda por uma constante. Então eu vou multiplicar essa curva toda por uma constante, de tal maneira que eu empurro ela para cima. Eu estou dando um aditivo para ela, por quê? Porque essa área que eu complementar aqui, eu tenho que multiplicar por uma constante de tal forma que essa área que eu estou adicionando aqui, na hora de eu juntar com essa área toda seja igual a 1. E aí eu tenho realmente uma distribuição de probabilidade. Então a função g é uma distribuição de probabilidade, porque eu multipliquei ela, coloquei um aditivo de tal maneira que a área seja igual a 1. Então aí eu vou ter uma distribuição de probabilidade. A questão importante é qual é essa constante que eu tenho que multiplicar para que essa área seja igual a 1. Então está aqui a constante. Então seja uma função f truncada no intervalo AB. Então ela tem uma função... Então essa função f truncada no intervalo AB, ela tem uma densidade g e uma acumulada g dessa forma aqui. Então se eu tenho uma f que varia no intervalo qualquer, eu quero truncar ela no intervalo AB, então o que eu tenho que fazer é multiplicar por uma constante. O que é essa constante? É exatamente a acumulada de B menos a acumulada de A. Então eu tenho que pegar
a densidade da truncada vai ser a densidade da distribuição original dividida pela acumulada de B menos a acumulada de A. E a acumulada da truncada vai ser o quê? A acumulada da truncada no ponto Y vai ser a acumulada da F no ponto Y menos a acumulada do limite inferior do truncamento dividido pelo acumulado no limite superior menos acumulado no limite inferior. Então, isso aqui vai ser o quanto que eu vou ter que multiplicar, no caso eu estou dividindo aqui, né? Mas só que eu estou dividindo por uma coisa menor do que 1, né? A efona, lembrando aqui, é sempre menor do que 1. Então, a efona de B menos a efona de A é menor do que 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando por um valor maior que 1. Estou subindo a curva. Então, uma distribuição truncada, ela vai ter essa densidade e vai ter essa distribuição acumulada, para qualquer que seja a distribuição. Então, é possível provar, né, que essa distribuição G satisfaz os 3 axiomas de probabilidade. A gente tinha feito isso aqui na aula presencial. E aí eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês da distribuição, obter a densidade acumulada da exponencial lambda, truncada em 2,5. Então, no caso, a exponencial lambda truncada em 2,5, como é que eu escrevo a densidade acumulada dela? Então, exponencial lambda truncada em 2,5. Então, a exponencial, o que é a densidade da exponencial lambda? F de y vai ser lambda e elevado a menos lambda y. E qual é a acumulada da exponencial? F de y é igual a 1 menos e elevado a menos lambda y. Então, a primeira coisa que eu quero é a densidade dela truncada em 2,5. Então, eu vou chamar de G a truncada. Então, G de y vai ser o quê? Vai ser a F de y dividido por a efona, né, no limite superior, no caso, em 5, menos a efona no limite inferior, que é 2. Então, como é que fica isso aqui? A densidade da exponencial é lambda elevado a menos lambda y dividido por, então a acumulada no 5 vai ser o quê? 1 menos e elevado a menos lambda 5 menos a acumulada no 2. Então vai ficar menos 1 menos e elevado a menos lambda 2. Então perceba que nos dois lados aqui tem 1 subtraindo com 1 somando, eles cancelam. E elevado a menos lambda 2 aqui, menos com menos fica mais, né? Então vai ficar lambda e elevado a menos lambda y sobre e elevado a menos lambda 2 menos e elevado a menos lambda 5. Então essa aqui é a densidade da exponencial truncada no intervalo 2,5. E quanto que é a acumulada? A acumulada vai ser f de y menos a efona, né, agora no limite inferior, que é 2, dividido por a efona no limite superior, menos a efona no limite inferior. Isso aqui a gente já calculou aqui embaixo, né? Percebam que o denominador, tanto da densidade quanto do acumulado da truncada, são os mesmos, né? Então aqui eu só vou repetir. E elevado a menos lambda 2, menos e elevado a menos lambda 5. E aqui a acumulada da y, né, vai ficar 1 menos e elevado a menos lambda y, menos a acumulada no limite inferior, menos
1 menos e elevado a menos lambda 2. Aqui em cima agora o 1 vai cancelar com esse também. Lambda 2 menos com menos fica mais, então vai ficar e elevado a menos lambda 2 menos e elevado a menos lambda y sobre e elevado a menos lambda 2 menos e elevado a menos lambda 5. Então essa aqui é a acumulada da exponencial lambda truncada em 2, 5. Então eu sei encontrar a densidade, eu sei encontrar a acumulada. Agora como é que eu faço para gerar pontos de uma distribuição truncada? Então para gerar pontos de uma distribuição truncada em AB, eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar essa densidade, essa acumulada e aplicar os métodos que a gente viu anteriormente. Método da inversão, da rejeição ou da razão de uniformes para a densidade acumulada. Ou tem uma outra alternativa, né? A gente poderia gerar, eu quero, por exemplo, gerar pontos de uma distribuição F truncada em AB. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode gerar pontos da F toda e simplesmente rejeitar o ponto caso não esteja no intervalo de truncamento. Então no caso da exponencial lambda truncada em 2,5, como é que faço para gerar pontos dela? Eu posso gerar pontos de uma exponencial lambda de qualquer jeito, né? Então, quando eu gero pontos da exponencial lambda, vai ter o 2,5, eu posso gerar um ponto 0,1, pode gerar o ponto 10. Então, eu posso gerar qualquer ponto entre 0 e infinito, quando eu gero pontos de uma exponencial. O que eu vou fazer é simplesmente rejeitar o que estiver fora do meu intervalo de truncamento. Então, se eu estou truncando em 2,5, eu vou fazer o seguinte. Se o ponto não caiu em 2,5, rejeito ele. Vou tentar de novo até o ponto cair dentro do intervalo 2,5. Basta fazer isso. Então o procedimento para gerar pontos de uma distribuição truncada é isso. Eu vou gerar y, um ponto da f. Agora, se esse ponto não estiver no intervalo que eu quero truncar, quer dizer, se ele estiver no intervalo que eu quero truncar, então o x recebe o y. Então, eu vou aceitar esse ponto. Se não, eu vou voltar para o passo 1. Então, eu vou ficar gerando até cair, o ponto que eu gerei cair dentro do intervalo de truncamento. Então, esse é o meu procedimento para gerar pontos de distribuições truncadas. Basta eu verificar se o ponto que eu gerei caiu ou não dentro do intervalo de truncamento. Então, aqui tem alguns exercícios, né, para vocês fazerem para distribuição truncada. Então, aqui para exponencial 1, né, tem essa 1 aqui, essa f de x aqui, para encontrar a densidade acumulada truncada dentro desse intervalo. E aí uma situação particular, né, para vocês verificarem. Tem situação onde a distribuição é truncada só inferiormente, uma distribuição onde ela é truncada só superiormente. Então, mostrar que a forma da distribuição truncada só inferiormente e só superiormente são essas aqui, dadas pelos exercícios 3 e 4. Bom, então aqui eu encerro a revisão, né? Foi meio um supletivo aqui, né, das 2 primeiras semanas. Então vocês assistam esses vídeos aí, né, para relembrar, né? Tentem assistir pausadamente, né? Falei um pouco rápido aqui, mas vocês podem pausar esses vídeos para, assim, na hora de tiver alguma dúvida no exemplo, podem pausar, né, voltar. Então a vantagem da gravação é que vocês podem voltar caso não entenderam alguma coisa. Então aí eu peço que vocês assistam aí antes do começo das aulas, né, que aí eu vou continuar as gravações maiores, né, do conteúdo mesmo. Não vou resumir do jeito que eu fiz hoje, né, vou passar o conteúdo mais explicado, né, da onde parou, né, que eu vou falar das distribuições discretas e outros modelos. E aí tentem fazer os exercícios, né, que essas técnicas aqui são temas, né, já é conteúdo, né, da disciplina mesmo. Então vou encerrar aqui, gente. Boa tarde, bom final de semana, boa semana, dependendo aí boa noite, né, dependendo do horário que vocês vão assistir.